Olá, eu sou Isabela Colares, aluna de Medicina da UFC do sexto semestre, membro do PERC, Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória, e hoje nós vamos trazer o tema de suporte básico de vida para a aula teórica e seguida a prática. Então, como é que a gente vai organizar essa aula? Eu vou apresentar o projeto para vocês, vou falar o que é uma PCR, parada cardiorrespiratória, mostrar então, diante de uma parada, um fluxograma, né, o passo a passo que nós devemos fazer quando encontrarmos nessa situação, ensinar a fazer massagem de qualidade e a usar o desfibrilador externo automático, que a gente também chama de DEA. Então, o PERC é um projeto de extensão da UFC desde 1996. Nós temos o intuito de propagar conhecimento em área de emergência, principalmente voltado para o suporte básico de vida. Nós temos como orientadora a doutora Sandra Falcão, que é cardiologista, aqui uma foto dela com a nossa equipe. Nós temos também o professor Cabeto, o professor Weber, o professor Holden e o professor Arnaldo, o doutor Arnaldo, que foi quem é responsável por essa ponte, né, para a gente estar fazendo essa extensão aqui. Nós temos atividades para dentro da faculdade, então com os próprios alunos da medicina. Nós também fazemos extensões para o público externo, como na Academia Cearense de Odontologia, na Assembleia Legislativa do Ceará, tem aqui as fotos, e outras como a que está acontecendo agora. Então, nós temos aplicativo, se você quiser conhecer mais o PERC, está disponível na Google Play. Nós também temos um curso de emergências pediátricas e está lá no nosso Instagram, @PERC_UFC. Começando a aula. O que é parada cardiorrespiratória? Bom, antes é preciso entender que o nosso coração funciona como uma bomba que envia sangue para todos os tecidos do nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes. E o nosso pulmão, ele vai capturar o oxigênio do ar e enviar para o coração. Então, quando a gente teve uma parada, eu tenho uma falha nessa bomba. Lembra de uma coisa? Um carro, quando falha, quando quebra, pode ser uma falha elétrica ou uma falha mecânica. O coração é do mesmo jeito. O coração pode parar por uma causa mecânica ou uma causa elétrica. Por exemplo, a causa mecânica. Se eu não tenho suporte de oxigênio, não conseguir ter, por exemplo, um bloqueio da minha via aérea, não está chegando oxigênio lá no meu coração, então ele não tem força para bater, então eu tenho um problema mecânico. Ou por outra, eu posso ter uma falha elétrica. O coração ele bate a partir de um comando de um sistema elétrico de condução. Então, se eu tenho falha nesse sistema que comanda que o coração bate, eu tenho uma falha elétrica no coração. E nessa situação de parada, a pessoa vai se encontrar desacordada. Essa aula aqui se baseia nos protocolos da AHA, que é a American Heart Association. Não é uma coisa que eu estou inventando, não é uma coisa que o PERC criou. Então, a gente sempre está se atualizando junto com os protocolos da AHA, recebendo orientação dos nossos professores para que a gente possa sempre distribuir esse conhecimento da melhor maneira possível. Então, antes de tudo, antes de eu tratar uma parada, é importante que eu evite que essa parada aconteça. Então, a gente sempre está incentivando propagação de saúde com bons hábitos de alimentação, exercício físico, controle de doenças como hipertensão. Isso tudo pode evitar que uma parada aconteça e é isso que a gente deve buscar. Mas uma vez em que a parada aconteça, nós temos que saber como agir. Isso é importante por quê? Porque a cada minuto que uma pessoa entrou em parada, a chance dela de retornar, de sobreviver, diminui 10%. Por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui desse lado a possibilidade da pessoa sobreviver, né, o sucesso, a chance dela retornar. E aqui na horizontal a gente tem o tempo passando, certo? Então, a cada minuto que passa, a chance da pessoa cair 10%. Isso aqui é uma linha que a pessoa não foi reanimada, certo? Ela não recebeu o tratamento, o suporte básico de vida. Agora, se eu fizer o suporte básico de vida nessa pessoa, a chance dela de sobreviver é maior. Assim, a cada minuto que passa, ele cai também, tá? A chance dela sobreviver. Mas percebe que eu tenho muito mais chance da pessoa sobreviver com a massagem, com as compressões, com o suporte básico de vida? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. A cadeia de sobrevivência é uma maneira de sistemática que a AHA sugere,
que a gente organiza assim. Cada passo que a gente vai fazer é um elo dessa cadeia. Então, primeiro, acionamento do serviço de emergência, seguido de RCP de alta qualidade e desfibrilação. Esses três aqui são os mais importantes aqui para essa aula, que é onde a gente vai poder intervir. Em seguida, a ressuscitação avançada, cuidados após a parada e a recuperação. Esses outros três são responsabilidade de profissionais de saúde, então a gente vai se focar primeiro nesses três primeiros, tá? Então, você encontrou uma pessoa desacordada, a pessoa desmaiou, você viu ela caindo ou não, você já encontrou ela naquela situação, o que é que você deve fazer? Bom, a gente está estudando aqui porque é muito importante que a gente saiba como fazer para caso aconteça, a gente saiba como agir, tá bem? Então vamos lá. O primeiro passo que muitas pessoas esquecem é verificar a segurança da cena. Em seguida, nós vamos ver a responsividade da vítima, vamos chamar por ajuda, vamos checar os sinais vitais, fazer o CAB, que é a nossa reanimação, e partir para a desfibrilação. Vou falar de cada um desses devagarinho, vai ser a aula toda sobre cada passo desses, tá bom? Então, primeiro passo, segurança da cena. Em qualquer situação que eu vou prestar um atendimento de emergência, vou prestar socorro a uma pessoa, é muito importante de primeiro eu colocar a minha segurança à frente. Por quê? Porque do que adianta eu ir salvar uma pessoa e colocar a minha vida em risco? Eu não vou nem salvar a pessoa, vou me arriscar e também vou aumentar o tanto de vítimas para uma equipe que venha socorrer depois tenha que atender, né? Vou aumentar o número de vítimas naquele local. Então, situações como incêndios, desmoronamentos, enchentes, locais em que tenha algum animal raivoso, algum animal perigoso, locais também que eu tenha risco de levar um choque. Então, todos esses locais eu só vou poder prestar socorro quando eu garantir que a cena está segura. Por exemplo, se uma pessoa está no meio da pista, não posso reanimá-la lá. Eu tenho que deslocar a vítima para outro local seguro, para prestar atendimento a ela, tá? Beleza, vi se a cena está segura. O próximo passo é checar a responsividade da vítima. O que é isso? Eu vou chamar por ela e ver se ela responde. Então, vou dar tapas vigorosos nos ombros da pessoa, chamando pelo nome. E se eu não souber o nome, eu chamo senhor, senhora, menino, menina, dependendo de quem seja. E vejo se ela responde. Caso ela não responda, você concorda comigo que essa pessoa tá numa situação grave? Eu ainda não sei se é uma parada, mas ela tá numa situação grave. Então eu já vou chamar por ajuda. Eu já vou ligar pro SAMU. Se eu tiver só, eu ligo pro SAMU. Se eu tiver com outras pessoas no lugar, eu peço para alguém ligar pro SAMU. Então eu vou direcionar, vou falar: fulano ou a senhora de blusa verde, ligue para o SAMU 192 e peça aparelho de choque. Por que é importante eu direcionar? Porque pode ser que na cena, né, na correria, todo mundo pense que alguém já ligou e ninguém ligue. Ou por outra, todo mundo fique agoniado e queira ligar e congestão no sistema. Então, por isso que é importante eu direcionar uma pessoa para fazer essa função. Por que eu falei SAMU 192? Porque muita gente não sabe o número do SAMU. Então, a gente já direciona o SAMU 192 e pede o aparelho de choque. Por quê? Existem algumas ambulâncias. Quando você fala que quer uma parada de choque, eles vão mandar uma ambulância avançada que tem o equipamento necessário para atender uma parada, caso seja. Beleza, chamei o SAMU. Agora eu vou checar os sinais vitais da pessoa. Vou ver se ela respira. Como é que eu vou verificar isso? Eu não vou ver se está saindo ar do nariz, da boca dela. Eu vou avaliar a expansibilidade do tórax, que é essa região do peito. Então, eu vou me abaixar no nível do peito, vou ver se ele expande e se estiver expandindo, ok, vou ficar observando aquela pessoa. Se ela não respira, eu já posso começar a reanimação, que é o nosso CAB. Isso aqui é para facilitar memorizar, certo? O C, que significa compressão, o A, abrir via aérea e o B, boa ventilação. Então, compressão, abertura de via aérea e boa ventilação. Então, como vamos fazer a compressão, que é o primeiro passo da reanimação? Primeiro, posicione ao lado da vítima, com apoio, né? Os dois joelhos, dois pés bem apoiados.
Em seguida, conferir se a pessoa está numa superfície plana e rígida. Porque se ela, por exemplo, estiver num colchão, eu não vou estar massageando efetivamente ela, eu vou estar massageando apenas o colchão, a força vai estar se dissipando. Ou então, numa areia fofa, não vai adiantar de nada. Eu tenho que garantir que ela tenha, por exemplo, uma prancha de surf, ou então uma tábua de madeira, ou leve ela para um calçamento, algo que seja rígido e plano, para começar a massagem. Então, em seguida, eu vou colocar o calcanhar da minha mão, que é essa área aqui, no terço inferior do externo. O que é o terço inferior do externo? O externo é esse ossinho que a gente tem aqui no meio do nosso peito, que tá aqui desenhado. Que, assim, na vida real a gente não vê o desenho dele, né? Então, para facilitar, a gente diz que no ponto que a gente vai botar entre a linha dos mamilos, no centro do peito, vou apoiar o calcanhar da minha mão, a minha mão de força. Se eu sou destra, vai ser minha mão direita, tá? A minha outra mão que sobra, ela vai entrelaçar a de baixo com os dedos, para que eu possa usar a força que vem das duas, tá? E eu também tenho que ficar perpendicular à vítima. O que é isso? Eu tenho que estar numa linha reta em cima desse ponto em que eu apoiei o calcanhar da mão, para o meu peso cair justamente aqui em cima e travar os cotovelos. Por quê? Porque eu não vou fazer esse movimento. Isso aqui é treino de braço. Eu vou jogar o meu peso para frente, em cima do tórax da pessoa, certo? E a força que eu vou usar vai ser essa, não vai ser força de braço. Então, travar os cotovelos e se posicionar bem em cima da onde eu vou fazer a massagem, tá? E uma coisa muito importante, são três coisinhas muito importantes que a gente não pode esquecer quando a gente vai fazer a massagem. A primeira é o ritmo dessa massagem, né? Então, a frequência tem que ser de 100 a 120 contrações por minuto, que é mais ou menos isso aqui. Ah, mas é muito difícil eu saber pela minha cabeça qual que é esse tempo. Então, nós temos algumas dicas para poder ajudar nesse momento de saber o ritmo, que é usar um metrônomo, que é um aplicativo que quem conhece mais de música sabe usar, mas tem uma coisa mais fácil, que a própria Arra, ela disponibiliza uma playlist com várias músicas nesse ritmo, nessa frequência. Então, por exemplo, eu posso usar a música do Baby Shark. Baby Shark, nesse ritmo, porque aí vai facilitar com que eu faça uma compressão de qualidade. Porque lembra, a cada minuto que passa, a pessoa tem menos chance de voltar. Então, além de eu começar a compressão rápido, eu tenho que fazer a massagem de qualidade. Então, a massagem de qualidade, ela dá nesse tempo, nessa frequência de 100 a 120 minutos. Para fazer de qualidade também, eu tenho que fazer ela profunda, de 5 a 6 centímetros. Ah, mas é muito difícil de eu saber quanto que é 5 a 6 centímetros. Então, eu vou dar uma dica. É mais ou menos um terço do tórax, ó. Aqui tá o tórax da pessoa, eu vou comprimir desse tanto, certo? Mais ou menos assim. E uma coisa muito importante é garantir o retorno do tórax. Por quê? Porque se eu tô todo o tempo com o meu peso ali em cima, o coração da pessoa não vai conseguir receber sangue novo para enviar para frente. Ó, vou mostrar aqui nessa figura para vocês. Ó, aqui é o coração, certo? É o espaço que tem dentro do coração. E aqui fora é a caixa torácica, tá? Que eu já expliquei para vocês que é esse espaço aqui do nosso peito. Quando eu tô fazendo a força aqui em cima, eu tô comprimindo. Aí, esse espaço do coração diminui e o sangue, ó, é lançado lá para frente. Ok. Quando eu tiro o meu peso de cima, permito que o tórax retorne, o espaço aqui dentro do coração aumenta, o sangue que está chegando consegue entrar, para que na próxima compressão eu tenha sangue para enviar para frente, certo? Então é muito importante deixar que o tórax retorne. Importante também é minimizar as interrupções. Aqui nesse gráfico eu vou mostrar para vocês, ó, a qualidade, né? Quanto que essas compressões estão funcionando. Então, dessa linha para cima, as compressões estão sendo efetivas, está funcionando bem. Perceba, quando eu começo a massagem, quando eu começo a comprimir, ela está no nível aqui inadequado, mas ela com o tempo vai subindo até que uma hora funciona. E ela se mantém. Se eu continuar comprimindo, ela mantém bem, funcionando bem, certo? No momento em que eu paro, quando eu começar a comprimir de novo, ela começa do zero.
certo? Então, se eu ficar parando o tempo todo, eu não vou alcançar esse nível adequado, não vou estar fazendo uma função legal de ajudar o coração a bater. Porque, assim, quando o coração está parado e a gente está comprimindo, a gente está meio que simulando a função dele de enviar sangue para frente, né? Então, eu tenho que minimizar ao máximo as interrupções. Tudo que possa me atrapalhar aqui, tirar óculos, prender cabelo, tudo que eu precisar, eu vou fazer antes de começar a massagem, tá? Para que quando eu estiver fazendo, essa qualidade seja mantida. E assim, quando é que eu vou parar, né, de comprimir? Então, que a gente indica que faça 30 compressões para 2 ventilações. Lembra que a ventilação está na nossa reanimação também? Que eu falei compressão, o C, o A de abertura de vias aéreas e o B de boa ventilação? Pronto, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. O A do abertura de vias aéreas, né? Eu falei C, que era compressão, agora eu vou falar do A, abertura de via aérea. Esse boneco aqui tá mostrando o corte de uma pessoa em perfil. Então aqui eu tô vendo a entrada do nariz dela, aqui é onde o ar passa para chegar até os pulmões, certo? Nessa figura, é uma figura clara de uma pessoa que está deitada, desacordada, que ela não tem muito controle da base da língua aqui, ó. A base da língua, ela tá obstruindo a passagem do ar, tá bloqueando a passagem desse ar. Então, o que acontece na parada é que a pessoa deixa a via aérea dela bloqueada. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir a via aérea. Como é que eu faço isso? Colocando a cabeça da pessoa para trás. Nós chamamos isso de hiperextensão cervical. Perceba agora, ó, o ar tem como passar nesse caminho perfeitamente, sem nenhum bloqueio. A língua não está mais bloqueando aqui a passagem. Então, vocês estão vendo aqui, né? A técnica para fazer a abertura é o seguinte: uma mão na testa e outra mão no queixo, na parte do osso, tá? Porque se eu pegar nas partes moles, que é essa parte do pescoço, eu vou estar apertando aqui. Então, eu posso bloquear a via aérea com a minha mão. Então, eu tenho que pegar na parte dura, certo? Parte do osso, para poder abrir a via aérea. Então, colocar o pescoço da pessoa para trás. Tem outra manobra de abertura de via aérea que ela é muito importante, porque caso a pessoa tenha uma lesão no pescoço, que a gente chama de lesão cervical, ela corre o risco de se eu mexer naquela cabeça, da pessoa ficar paraplégica, ou seja, ficar sem andar, ou então tetraplégica, ficar sem mexer os braços também. Então, pessoas que têm suspeita de um trauma, né, que machucou o pescoço, eu não vou hiperestender a cabeça dela, não vou mexer na cabeça dela. Qual que é a manobra utilizada? A tração mandibular. Essa manobra aqui, ela é utilizada apenas em pessoas inconscientes, porque é uma coisa que dói muito. E ela só pode ser feita por pessoas capacitadas, pessoas treinadas para isso. Nós não vamos treinar essa manobra, mas eu estou mostrando para vocês saberem que ela existe, que a gente não vai poder mexer na cabeça, né? Não vai poder esticar o pescoço de qualquer pessoa. Essa manobra consiste basicamente em empurrar a mandíbula para frente e faz com que a língua suba e não bloqueie a via aérea, tá? Ok, eu falei já de compressões, abertura de vias aéreas, agora eu vou falar de boa ventilação. Como é que eu vou fornecer ar para aquela pessoa, né? Eu posso fazer a respiração boca a boca, posso usar o dispositivo bolsa, válvula, máscara, que é a mesma coisa de ambu, eu vou chamar de ambu para simplificar, ou posso usar a pocket mask. Na respiração boca a boca, eu devo respirar normalmente, vou exalar o ar normalmente, cobrir bem a boca da pessoa com a minha e vou tapar o nariz, porque se eu não tapar o nariz e soprar na boca dela, o ar pode subir para o nariz. Então é interessante que ele siga para o pulmão, que é o nosso objetivo, certo? Eu vou insuflar por 1 segundo uma respiração normal, não vou fazer soprar com força, porque aí nós vamos ter alguns problemas, né? Quando a gente sopra com força, a gente corre o risco desse ar entrar muito agressivo lá no pulmão e fazer lesões mesmo, assim, nos alvéolos, que são pequenas unidadezinhas do pulmão. E também corre o risco desse ar seguir para o estômago. E lá no estômago ele pode, assim, causar esse reflexo de vômito.
E aí, não é interessante para essa pessoa porque ela pode aspirar o vômito e vai complicar ainda mais a situação desse paciente que já é muito complicada. Então, eu vou respirar normalmente e observar se o tórax expande. Lembra quando eu falei que a gente ia avaliar se a pessoa está respirando, que a gente olhava se o tórax expandia? Bom, na boa ventilação, eu também tenho que ver se o tórax expande para ver se está funcionando, né? Se está simulando ali que aquela pessoa está respirando, tá? Além disso, eu posso usar o AMBU, que é esse dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Ó, a bolsa é essa parte que tem um reservatório de ar que a gente vai apertar. A válvula é o que garante que o ar siga nesse sentido para a pessoa e a máscara é o que fica no rosto dela, certo? Então, a gente vai segurar o ambu, a parte da máscara, né? No formato C e E. O que que é isso? Eu vou fazer um C com a minha mão e vou segurar a máscara. Observa aqui. Ele está segurando a máscara com a mão em formato de C. E o E, com esses meus outros dedos que sobram, ele vai segurar a mandíbula da pessoa. Fazendo o quê? A hiperextensão. Já estou abrindo a via aérea. E outra coisa, ele está também fazendo uma pressão para que essa máscara fique bem grudadinha no rosto da pessoa, né? Fique bem vedada, tá? E aí, o ambu é a mesma coisa. Eu aperto. Normalmente, eu não preciso apertar com tanta força. Pelo mesmo princípio lá do sopro que eu falei. E para ver se está sendo de qualidade, eu observo que o peito está expandindo, tá? A Pocket Mask, ela tem essa parte, outro dispositivo que a gente pode fazer a ventilação. Ela tem essa parte da máscara, que é bem parecida com o ambu. E o que vai acontecer aqui é que eu vou soprar aqui, né? Então, ela tem uma válvula que garante que o fluxo do ar siga nesse sentido. Então, eu não vou entrar em contato com o ar daquela pessoa, com a saliva daquela pessoa. Eu vou estar me protegendo. E ela é uma coisa individual, assim, cada pessoa tem sua Pocket Mask. Estou mostrando para vocês conhecerem. Então, caso eu não tenha como fazer essa ventilação, eu não tenha boa, não tenha pocket mask, eu não queira fazer respiração boca a boca, que é um direito meu, eu tenho que fazer massagem ininterruptamente. Então, massageia direto, 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 até a pessoa acordar ou até o SAMU chegar, tá bom? Então, eu não sou obrigada a fazer ventilação boca a boca, tá? Ok. O que a gente já viu até agora? Vi a segurança da cena, vi se a ritma responde. Caso ela não responda, chamei ajuda, né? Liguei pro SAMU, pedi o desfibrilador, o aparelho de choque. Chequei os sinais vitais. Caso ela não respire, caso ela respire, eu só fico observando de 2 em 2 minutos. Caso ela não respire, eu vou começar a minha reanimação, que é o CAB, que foi tudo que eu ensinei para vocês, com pressões 30 para 2 ventilações. E aí, na hora que o desfibrilador chega, que foi aquela ajuda que eu pedi lá no começo, eu vou usar o DEA, que é desfibrilador externo automático. O DEA qualquer pessoa pode usar, certo? Ele é um aparelho super intuitivo, não precisa ser profissional de saúde para usar. Vou ensinar vocês como é que usa. Então, como é que a gente faz a desfibrilação? Vocês estão vendo que quando eu falei lá no começo que o coração pode falhar por uma causa mecânica ou uma causa elétrica, pode estar parada? Então, as causas elétricas, elas só vão ser solucionadas quando aquela pessoa receber o choque da desfibrilação. Então, é por isso que é importante dar prioridade para o DEA. Assim que o DEA chega, ele já cola as pás, conecta no aparelho, liga, se for preciso dar choque, tá? Se for preciso, que é o caso de ser essa falha no sistema de condução elétrica do coração, tá? Então, antes de eu colar as pás, eu vou garantir, assim, que não tenha nada no tórax. Então, vou tirar a roupa, vou enxugar a pessoa se ela estiver molhada, então vou enxugar a região em que eu vou colar as pás. E se a pessoa tiver muito pelo, eu vou fazer uma raspagem, assim. Geralmente, no DEA, ele vem com gilete, então eu posso usar o gilete. Ou então, o DEA também vem com várias pás. Eu posso usar uma das pás que eu não vou usar para reanimar, para fazer como se fosse uma depilação. E depois pegar outras pás para poder fazer o choque, tá? Então, esse é o DEA. Ele é um aparelhinho que aqui conecta um fio que vai para as pás. As pás é o que vai colar, tá? Então, posicionamento de pás. Vocês vão ver que o DEA é muito intuitivo. Vocês vão ver na prática.
Uma fica posicionada aqui na região da clavícula, embaixo da clavícula, e a outra fica posicionada aqui na ponta do coração. Tem o desenho exatamente, vocês vão ver na prática, tá? Quando eu botei as pás, liguei no aparelho e apertei no botão de ligar, ele vai analisar o ritmo. Então, eu não posso tocar na pessoa porque ele está vendo a eletricidade do coração daquela pessoa. Se eu tocar, vai alterar, tá? Então, ninguém toca na vítima nesse momento que está analisando o ritmo. Esse momento de análise do ritmo é o que o aparelho vai dizer se a pessoa precisa de choque ou não, tá bom? E aí, eu já liguei o aparelho nesse botãozinho de ligar, que geralmente é verdinho e tem aquele símbolo de ligar. O ritmo já foi analisado e ele recomenda que dê choque. Vou apertar neste botão de choque, que tem um raio, né? O símbolo do choque, e ele vai piscar. Então eu vou saber qual é o botão de apertar, tá bom? Agora, antes de eu apertar, é fundamental, gente, que eu peça para todo mundo se afastar. Pessoal, vou dar o choque, todo mundo se afasta. Além de pedir, você vai olhar também. Porque às vezes tem uma pessoa segurando no pé, uma pessoa segurando em algum canto e a gente não viu. E se a gente apertar no choque e aquela pessoa estiver segurando, ela vai levar um choque e ela vai entrar em parada. Então a gente não quer duas vítimas, né? A gente já tem que cuidar daquela pessoa. Então vamos cuidar para que não tenha outro acidente, tá? Então manda todo mundo se afastar. Depois disso que aperta naquele botão que tem um raiozinho, tá? Ok, depois que eu dei o choque, o Dé vai falar tudo que eu tenho que fazer. Então ele vai mandar, vocês vão ouvir a vozinha do aparelho falando: inicie a RCP. E ele vai até dizer o ritmo, agora vai ficar mais fácil de fazer a massagem porque ele vai dar o ritmo. Ele vai ficar apitando. Então, é isso, muito obrigada. Agora a gente vai praticar. Só que antes disso, eu também quero passar uma aula para vocês que é rapidinho, é sobre engasgo. Porque é uma coisa muito frequente, uma coisa que todo mundo tem que estar preparado, né? Caso presencie, porque qualquer pessoa pode se engasgar, pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser um adulto normal. Então, a gente tem que estar ligado para como é que a gente vai agir caso a gente veja um engasgo. O que é o engasgo? É a obstrução, ou seja, bloqueio da via aérea por corpo estranho. Corpo estranho é tudo que não é normal naquele lugar. Então, uma comida, um brinquedo, uma moeda, seja o que for que esteja bloqueando aquela via, tá? Então, a obstrução pode ser parcial, ou seja, a pessoa ainda vai conseguir tossir, a pessoa ainda vai conseguir falar, ela vai conseguir colocar o ar para fora de alguma forma, porque o mecanismo mais importante para a gente desobstruir a via aérea é a nossa tosse. É o que vai funcionar melhor para colocar um corpo estranho para fora, tá? Então, nesse caso aqui, a gente apoia. Isso, tussa, continue. Porque, assim, tem gente que bate nas costas ou levantar o braço. Mandar levantar o braço não influencia muito. Mas bater nas costas é até perigoso. Porque essa obstrução pode evoluir para uma obstrução completa. O que é a obstrução completa? A via está totalmente bloqueada, então nenhum ar consegue passar. Então a pessoa não vai conseguir tossir para expelir, para botar para fora aquele corpo estranho. Então a pessoa não vai conseguir fazer nenhum som, se for criança não vai conseguir chorar, não vai conseguir tossir, e ela vai fazer o sinal universal do engasgo. Você vai identificar aquele engasgo porque ela vai fazer esse movimento, e ela não vai conseguir falar, e provavelmente ela, depois de um tempo, a boca dela vai ficando mais arroxeada, você vai saber que é um engasgo, uma obstrução completa, tá? Nesse caso de obstrução completa, é aí que a gente vai entrar, tá? Que a gente vai fazer a manobra de Heimlich. O que é isso? A gente vai se posicionar atrás da pessoa, com uma das nossas pernas entre as pernas dela, porque caso ela desmaie, a gente tem como segurar ela, certo? A gente vai abraçar a pessoa com a nossa mão de força por baixo, o polegar. A gente vai usar essa área do polegar na barriga da pessoa e cobrir com a outra mão. Onde é que a gente vai botar essa área do polegar? Entre o finalzinho aqui do nosso osso externo, que eu mostrei lá na figura no começo para vocês, e o umbigo, a gente vai posicionar nossa mão entre esses dois pontos, tá? Então, vamos dizer assim, no meio da barriga.
Eu vou fazer um movimento em J. O que que é esse movimento que eu estou fazendo? Eu estou simulando uma tosse. Lembra que na parada eu estou simulando o batimento cardíaco? Aqui eu estou simulando que a pessoa esteja tossindo. Então eu estou fazendo uma força na barriga dela que vai fazer com que o ar que está lá dentro expulse o objeto que está lá. Então eu vou fazer um movimento em J, ou seja, de dentro, puxa para dentro e puxa para cima, certo? Ao mesmo tempo, para dentro e para cima. E aí, até a pessoa desengasgar, tá bom? E aí, o que que acontece depois? É indicado que essa pessoa procure um atendimento médico, né? Depois que ela desengasgue, porque esse movimento ele é muito agressivo. Então, ela pode ter uma lesão de algum órgão ali e é importante ter esse acompanhamento, tá bom? Caso eu tenha uma gestante, né, uma grávida, ou uma pessoa muito obesa que eu não consiga abraçar ela com os meus braços, eu não vou fazer na barriga, tá? Eu vou fazer aqui no tórax e o movimento nesse caso é só pra dentro, tá? Não vou fazer movimento em J. O movimento é só pra dentro, no caso de eu ter que fazer a manobra de Heimlich no tórax, que é o caso das grávidas e dos muito obesos. Pronto, pessoal, então esse aqui é o material de apoio, se vocês quiserem. Sempre importante estar revisando esse assunto pra gente lembrar e estar preparado caso aconteça. Ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, você está pronto. E muito obrigada. Agora vamos para a prática. Espero que aproveitem.